Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos ouvintes. Acho que nesse momento é importante esclarecer primeiro que a relação jurídica do município é exclusivamente com a empresa, né? A empresa é que existe um contrato, muito embora defasado, mas existe um contrato e uma prestação de um serviço que foi concedido do município à empresa, então a relação do município é exclusivamente com a empresa, né? O prefeito, obviamente, tem a preocupação com os trabalhadores, mas ele não pode, enquanto prefeito, e o município não pode se imiscuir na relação trabalhista dos trabalhadores para com a empresa, né? Então a gente não está em absoluto momento questionando o direito à greve, né? A gente entende que esse direito é um direito constitucional, um direito legítimo do trabalhador. Certamente os trabalhadores estão buscando reposição salarial, enfim, muito embora, obviamente, a gente cause um pouco de estranheza que esse tipo de ação ele não tenha ocorrido no passado, né? Quando não se, pelo menos a gente não vislumbrava nenhum tipo de fiscalização na composição tarifária, que para a população também saber, ela não é de acordo com o que o prefeito ou a empresa querem, né? É uma composição extremamente técnica, onde tem que ser apresentada uma série de documentos previstos em lei, e a partir de um cálculo extremamente contábil e técnico é que é definido o valor da tarifa, prevendo, inclusive, a questão do lucro da empresa e da possibilidade de reajuste salarial e reposição para os trabalhadores. Então, isso nunca foi feito anteriormente, nós o fizemos no ano passado, houve uma constatação técnica da redução da tarifa, mesmo prevendo o lucro da empresa. A empresa acionou judicialmente, não teve êxito na liminar, é um processo que nós estamos discutindo. Esse ano não teve um novo pedido da empresa formal ao município na questão do reajuste, e agora apareceu uma greve, né? Mas a gente, enquanto município, o que nos cabe é solicitar à justiça a questão do mínimo, do percentual mínimo de prestação do serviço, porque o serviço de transporte é um serviço essencial e nós entendemos que em torno de 50% a 80% do serviço ele tem que ser mantido por lei, então a empresa tem que manter. Tá? Se, obviamente, os trabalhadores que estão vinculados ao sindicato entenderem por bem manterem o 100%, a empresa vai ter que fazer contratações emergenciais, enfim, e tomar medidas no sentido de atender efetivamente o percentual mínimo previsto na lei e na Constituição Federal no sentido da questão do serviço essencial. Essa ação já foi ajuizada, doutor Bruno? Já nós ajuizamos uma ação judicial nesse sentido, agora à tarde, né? No sentido de buscar exclusivamente uma obrigação de fazer em relação à empresa e ao sindicato de manter o percentual mínimo de atendimento à população. Não é no sentido de buscar a declaração de ilegalidade da greve. Tá? Não é nesse sentido, especialmente até porque nós temos um entendimento jurídico de que essa legitimidade caberia à empresa. A empresa deveria, ela sim, fazer a avaliação da greve, se a greve atende os requisitos legais, se ela é prevista dentro do prazo de 72 horas, se foram apresentados os documentos formais de tentativas de negociação, os comprovantes de ata, de assembleia, enfim, essa documentação toda que está disposta na lei. E quem tem legitimidade dentro da vara do trabalho de propor esse tipo de medida e declaratória da ilegalidade da greve é a empresa. Nós, enquanto município, como temos uma relação jurídica de prestação de serviço para com a empresa, nós, nesse momento, não podemos se imiscuir na relação trabalhista e dizer, tem que aumentar, não tem que aumentar o valor do trabalhador. Nós entendemos que sim, o trabalhador obviamente merece, o prefeito quer isso. Agora, nós não podemos, não é razoável condicionar uma valorização do trabalhador, a empresa condicionar uma valorização do trabalhador a um aumento da tarifa. Até porque o prefeito não aumenta porque quer ou não diminui porque quer. Ele aumenta ou diminui de acordo com relatórios contábeis e técnicos, que foram inclusive submetidos pela empresa à justiça, e a justiça na liminar validou de forma sumária, de forma preliminar, o que nós apresentamos de relatório. Então, eu não acho razoável condicionar a avaliação do trabalhador, a reposição, a valorização do trabalhador a um aumento da tarifa, até porque o prefeito está impedido de fazer isso, né? Não houve um pedido formal da empresa, e muito embora o prefeito também pode aumentar ao seu bel prazer. Ele, obviamente, tem que ter um cálculo, um relatório. Se a empresa apresentar um pedido de reajuste e conseguir demonstrar tecnicamente com os documentos que ela não tem lucro, que há necessidade do aumento da tarifa, bom, aí a gente vai fazer a avaliação e pode até eventualmente aumentar. Mas nós não podemos nos imiscuir na relação trabalhista da empresa para com seus funcionários. Então nós
neste momento, o que nós temos de medida judicial é exigir o cumprimento da lei. Qual é? A manutenção de, no mínimo, 50% a 80% do serviço à comunidade. Não são 30%, doutor Bruno? Não, na realidade a lei ela não fixa um percentual fixo, tá? São entendimentos jurisprudenciais, tá? Existem alguns locais que entendem que é 30%, depende do tipo de serviço, da essencialidade do serviço, né? E tem entendimentos de que sim, que é de 50% a 80%, é o que a gente está buscando. Tá certo. E foi em caráter de liminar, o pedido de liminar, poderá ser dado uma liminar ainda nesse final de semana? Pode, eventualmente sim, é uma ação que foi proposta após o horário de funcionamento do fórum, né, que na realidade é até às 15 horas, então ela está em análise de plantão, e aí tem uma discussão ainda da questão da competência, se é na Justiça Comum ou é na Vara do Trabalho. Eu ainda entendo que é na Justiça Comum, não é na Vara do Trabalho, porque eu não estou avaliando a greve, os requisitos legais da greve, isso sim está na Constituição, é competência da Vara do Trabalho. Eu estou tão somente exigindo uma questão administrativa de vinculação do poder concedente para com a concessionária, no sentido de manter o percentual mínimo do atendimento à população. Isso, na minha visão, é na Justiça Comum. Mas isso vai depender do entendimento da Justiça, né? A gente vai continuar monitorando, tomando todas as medidas possíveis com agilidade, o prefeito tem cobrado, né? Para que a população, obviamente, não sofra tanto e a gente consiga amenizar esse problema que, obviamente, o fim dele está vinculado à questão do processo licitatório, isso a gente sabe, mas eu também, Dalcira, preciso, por uma questão eu preciso falar isso. Eu tenho 40 anos de idade, eu cresci vendo esse processo em discussão, em andamento, ele nunca saiu. Eu vi vários procuradores de outras gestões tirarem foto entregando o edital e esse edital ser anulado, e eu te garanto que dessa vez ele não vai ser anulado. Pois é, mas bom, de qualquer maneira, vamos aguardar então essa decisão da Justiça. A Prefeitura já agilizou essa ação para que a empresa garanta esse mínimo aí do transporte coletivo na cidade, porque definitivamente, desde a 0 hora de hoje, dessa sexta-feira, nenhum ônibus está circulando em Cachoeira do Sul. Tem uma outra preocupação também, doutor Bruno, me parece que já há uma divulgação bem forte ainda daquele decreto da Prefeitura com relação às prioridades da balsa, né? E agora também acabo de receber da CACISC um documento aí pedindo, né, mobilizando, né, a comunidade para que reivindique junto ao DENIT a colocação de uma segunda balsa para facilitar a vida de todo mundo. Com certeza, esse é um problema que nós estamos vivenciando, né? Hoje, por exemplo, eu tive que ir a Porto Alegre, fui por Santa Cruz, voltei pela 403, que obviamente quando não chove, ela está bem transitável, bem tranquilo de vir, mas na medida em que chover, uma chuva um pouco mais forte, acho que aquele trecho de 4 a 5 quilômetros vai estar um pouco complicado, muito embora a gente tenha um pouco de brita, né? Mas o que a gente pede para a comunidade, o que é importante deixar claro é o seguinte: eu fui com o prefeito, com recursos próprios a Brasília, mais de 2 vezes antes de assumir a gestão, tá? Nós tivemos várias reuniões com o chefe do DENIT. E numa das vezes eu estava presente na mesa, e quando nós colocamos a questão da discussão técnica da obra, da data de interrupção e uma série de questões, nem se falando ainda na balsa, esta pessoa vinculada ao DENIT, chefe do DENIT, o diretor, olhou para nós e disse o seguinte: vocês não querem a obra? Se vocês reclamarem mais uma vez, eu vou tirar a obra daqui e vou botar para outro estado. E acabou a reunião. Então, o que eu quero deixar claro é que nós tentamos discutir, evitar e amenizar, só que obra sem transtorno, infelizmente, não existe. Eu sei que é difícil, eu sei que nós estamos passando por um momento complicado. O que nós temos que exigir, sim, é que o DENIT cumpra a palavra e o contrato e mantenha as balsas. E que a gente consiga manter um fluxo melhor de organização lá, que na minha visão, muito embora tenha o decreto é colaborativo. Muito embora tenha um artigo no decreto que fale que a fiscalização é por parte do município, é a fiscalização do fluxo de trânsito. A organização de prioridade de embarque é do DENIT. Toda a operação é do DENIT. O DENIT teria que ter a obrigação legal de deslocar as pessoas e botar as pessoas para fazer a organização melhor. O município tem a obrigação do fluxo para chegada até a cancela para depois descer até a balsa. Então, tem uma série de competências e responsabilidades. Claro que no final das contas tudo acaba na prefeitura. As prefeituras, né, os municípios
sempre acabam assimilando responsabilidades porque a comunidade está aqui e bate a porta do prefeito, do secretário, do procurador, enfim, das pessoas, e com razão. E a gente tem a obrigação de cobrar e achar uma solução. Mas a gente está buscando, o prefeito está entrando em contato, está fazendo as cobranças, está buscando articulação política para a gente ter a segunda balsa e para a gente conseguir uma força-tarefa para organizar melhor a questão das prioridades. Muito embora a gente também precise do bom senso da comunidade. Porque eu fui até a fila e eu vi muitas pessoas, por exemplo, que estão indo para a praia e estavam na fila da balsa. Quem vai para a praia não tem pressa. Quem não tem pressa pode ir por Santa Cruz, pode ir pela 403. As pessoas têm que ter um pouco de bom senso nesse momento. Eu hoje me desloquei a Porto Alegre e como eu tinha uma hora marcada e mesmo assim eu saí mais cedo e não fui pela balsa. Tem gente que está indo pela balsa sem necessidade. Esse é um momento crucial, a gente precisa se ajudar, ter união em prol da comunidade. Tá certo. Obrigada. E só para lembrar aí, doutor Bruno, que agora, há pouco, nesse grupo que a gente tem aqui de informações da balsa, deu confusão lá, porque parece que todo mundo resolveu exigir prioridade na fila. Então, isso vai acabar causando grande tumulto lá. E como o senhor mesmo disse, quem não puder ir por outro caminho, que o faça para não atrapalhar a vida lá. E tem muita gente exigindo prioridade simplesmente para atravessar e aproveitar as delícias da Praia Nova, né? Então, Exato, parece claro que a situação precisa ter bom senso, que parece que as pessoas não estão tendo essa condição tão importante. Exato, claro que existe um transtorno, né? A gente não vai conseguir sanar todo o transtorno, mas é importante que quem consiga evitar, que não tenha pressa, que não tenha urgência, mesmo tendo prioridade, não vá até a balsa, para que a balsa seja exclusiva para aquelas pessoas que efetivamente necessitam, para o produtor, para o lavoureiro, para a ambulância, para os insumos, para uma série de questões oficiais, assim, que não sejam para pessoas que têm um trabalho, mas assim, mesmo tendo prioridade, não tem pressa, não utiliza a balsa. Nesse momento, o bom senso ele vai ajudar muito. Quem tem 60 anos tem prioridade, mas não é uma prioridade total, porque me parece que nesse momento a grande prioridade seria de pessoas que estão indo para trabalhar, né? Então, e está dando confusão lá. Já foi chamada a Guarda Municipal, já tem azulzinho lá tentando resolver o problema, né? Mas as pessoas precisam ter exatamente esse sentimento de bom senso. E parece que nunca usaram uma balsa em Cachoeira, não é a primeira vez, não é novidade, então eu não entendo. A novidade é que agora é de graça. Né? Não é a primeira vez que se usa a balsa sobre o Rio Jacuí por causa da interdição da ponte. Então, essa histeria, essa loucura, esse nervosismo que está acontecendo lá na balsa me parece um pouco exagerado. Acho que é procurar confusão. Como é que diz? Pelo em cabeça em ovo? Né? Alguma coisa parecida. Mas eu acho, Talceira, que isso também é porque a gente está no começo da operação. Eu acho que na medida em que os dias forem passando, as pessoas vão começar a ter um pouco mais de discernimento, o poder público também vai conseguir amenizar outras questões e com o tempo as coisas vão se ajustando e o que a gente tem que fazer, obviamente, é fiscalizar a construtora e eu fui pessoalmente com o prefeito lá e tenho convicção, pelo serviço que está sendo feito lá, que ele vai demorar menos de 5 meses. Tá certo, então. Uma boa tarde para o senhor, muito obrigada. Obrigado, Dalcir. Um abraço para você. Tchau, tchau. 18 hora da coincidência, a gente vai falar também com o advogado do sindicato, né, dos funcionários de empresas de transporte de Cachoeira do Sul, doutor Flávio Gomes de Lima. Boa tarde, Dalcira. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra. A categoria está paralisada nesse momento, né, aguardando aí alguma proposta, né, que já está num processo de diálogo já faz algum tempo com a empresa. Infelizmente, esse diálogo não avançou até o momento que se tornou uma situação que, infelizmente, não deu outra alternativa aos trabalhadores que não seja tomar uma medida mais drástica, que é uma medida que o trabalhador não gosta de tomar, mas é a medida, infelizmente, adequada para o momento de extrema dificuldade, né, de conseguir avançar na negociação com a empresa. Bom, neste momento, toda a empresa está parada. Isso. E essa paralisação não tem data para terminar. Se vier uma proposta, né, que contemple minimamente as defasagens salariais e direitos dos trabalhadores, ela acaba nesse momento.
né? Agora, se continuar o silêncio da empresa, sem apresentar absolutamente nada, né, aí vai se estender a greve até que a empresa apresente alguma coisa para poder minimamente se dialogar e se construir, né, uma saída da greve. Bom, neste momento, então, a empresa chegou a apresentar alguma proposta para a categoria, doutor Flávio? A empresa, os trabalhadores, eles estão em estado de greve já há mais de 30 dias. E eles vêm tendo rodadas de negociação dentro do estado de greve, inclusive anterior a isso, né? Até eu participei de uma reunião que o presidente não pôde se fazer presente com o presidente da empresa, porque tinha problemas de atraso de vale-refeição, tinha problemas de atraso no FGTS. Então, os trabalhadores estão em negociação com a empresa de atrasos há muito tempo. E esses não estão se avançando na resolução desses problemas. Aí veio a database agora, que é onde se discute toda a convenção coletiva de trabalho. E um dos principais pontos da convenção coletiva é o salário, é o ajuste, né, esses patamares e os demais deficiências de cumprimento de legislação trabalhista que a empresa, porventura, vem ali não conseguindo atender. Então, isso entra também na discussão da database. Ela foi em janeiro. Aí virou uma bola de neve, né? Então, a empresa não conseguiu atender nem as demandas anteriores e quando chegou na database, ela não conseguiu fechar uma convenção coletiva, então, que basicamente se resumia principalmente nessa questão de salário, né? Você não consegue, que não tem condição nenhuma de discutir nenhum real de ajuste salarial. E aí se fez rodadas de negociação, assembleias, estado de greve, e aí teve que, infelizmente, chegar na medida mais drástica para ver se a empresa consegue abrir uma porta de acesso para o trabalhador conseguir conversar. Bom, de qualquer maneira, alguém da prefeitura esteve aí hoje, ou alguém da própria direção da empresa? Não, do município ninguém compareceu, a gente não teve contato com ninguém. E da empresa a gente recebeu a informação que o gestor da empresa, ele não estava presente na cidade, estava numa viagem particular, enfim, daí a gente não sabe o conteúdo da viagem, mas ele disse que na segunda-feira ele estará presente para sentar para conversar. Até lá, nada de ônibus na cidade? Não. Até lá, nada de ônibus. Bom, de quantos trabalhadores, o senhor tem um número exato de quantos trabalhadores estão parados, entre motoristas, cobradores, pessoal da oficina, pessoal do... Né? Todos os trabalhadores. É a primeira vez que tem uma greve unânime, né? Todos os trabalhadores pararam. São 42 trabalhadores, salvo engano. Certo, 41, 42. E hoje também era dia de pagar, pelo que eu entendi, alguém tinha me mandado uma mensagem aqui que era dia de pagar o vale-refeição, né? Era. Ainda não foi... Até o momento que a gente estava ali na frente da empresa, ninguém tinha recebido ainda. Tá certo, então. Doutor Flávio, muito obrigada. Vamos mantendo contato. A prefeitura também, o senhor deve ter, não sei se o senhor conseguiu acompanhar a entrevista do doutor Bruno, né, Miller, que é o procurador do município, com essa ação em que a prefeitura questionou na justiça, né, pelo menos o mínimo, né, do transporte para garantir aí a mobilidade, né, da cidade. Uhum. Se me permite um minuto de explicação para as pessoas, claro, para os ouvintes, esse tipo de situação, Docira, ele tem três atores envolvidos, né? Ele tem os trabalhadores que estão aí numa situação, dirigindo um ônibus, desde 2009 são esses ônibus, toda a parte ali de proteção, de som, de calor do motor não existe mais, é insalubre. Hoje teve gente de outros sindicatos do estado vieram a Cachoeira do Sul para apoiar e ali eles contaram, a base salarial do estado inteiro praticamente é maior que Cachoeira do Sul. FGTS atrasado, vale atrasado. Então, assim, os trabalhadores estão numa situação crítica que levou eles a isso. Aí tu tem o município e tu tem a empresa. Cada um desses atores, eles são motivados pelo seu ponto de vista de interesse. Então, é natural que cada um apresente uma tese, cada um apresente aquilo que acredita ser o correto, levando em consideração o seu ponto de vista, né? E o seu ponto de vista motivado pelo seu interesse.
Então, nesses casos, assim, sempre vai haver discordâncias de teses, né? E é por isso que a Justiça do Trabalho trabalha com esses casos através de consensos, né? De acordos, né? Quando uma dessas partes entra com a ação, o que a Justiça do Trabalho faz? Ela recebe as teses e ela, liminarmente, ela faz ajustes na greve, assim como aconteceu na passada, né? Ela recebeu uma demanda, só que na passada foi a empresa que entrou, aí ela determinou ali que a greve colocasse um percentual mínimo de ônibus, marcou uma data para conciliação e pediu para os trabalhadores protocolarem formalmente as suas reivindicações, né, e tudo que tinham feito. Então, acredito que esse procedimento ele vai acabar acontecendo agora também, e é importante também pontuar que uma greve ela não acontece de forma da cabeça de uma ou duas pessoas, né? A greve ela é construída primeiro suportando um longo tempo de negociação, onde o presidente participa, o presidente Aníbal está muito ativo nisso, ele está muito à frente da defesa dos trabalhadores que ele representa, os trabalhadores participam disso, a Federação dos Trabalhadores, do Sindicato dos Trabalhadores participou da estratégia de implementar a greve, junto com a banca de advogados que atende a federação do estado inteiro. Então, todas essas pessoas do lado dos trabalhadores construíram a estratégia de como iam aplicar a greve em Cachoeira do Sul. Então é importante dizer que não é uma coisa aleatória, não é uma coisa feita de qualquer jeito, sem pensar, sem planejar. A greve ela foi construída nesse formato, né? E dentro dessa construção, né, as medidas cabíveis aqui na cidade, elas estão incumbidas a mim, e como essas ações elas tramitam inicialmente já na segunda instância, no Tribunal Regional do Trabalho, aí a banca de advogados da federação atua lá no tribunal, né? Então, é importante dizer como as coisas funcionam para a sociedade ter as informações e aí, a partir dessas informações, de como funciona, de como se constrói, elas conseguirem fazer a leitura e compreender a posição de cada um para não ter julgamentos, né, equivocados, enfim. E é legítimo que cada uma dessas partes tenha uma opinião, né? Desde que se respeite, né, a urbanidade, o respeito, discordar é democrático e faz parte do processo. A prefeitura discordar, os trabalhadores discordarem, então faz parte do processo. Por isso que a Justiça do Trabalho, ela funciona com esse mecanismo, né, de consensuar, né? Tu pega as teses de cada um e constrói através de um debate, aonde tu consegue atender a posição de cada um, sendo que todos ali minimamente saiam atendidos e que para que as coisas possam evoluir dali para frente e a greve se encerrar. Então, eu gostaria de colocar esse ponto, porque a gente ali, durante a greve, muitas informações são ditas, né? E é importante a gente deixar claro como as coisas funcionam, por que há essas divergências e que a greve ela é construída com várias pessoas. Tem gente da federação, de outros sindicatos, são vários juristas envolvidos e ela é fundamentalmente a última ratio. Ela é fundamentalmente a medida mais extrema que o trabalhador não gosta de tomar, mas é que as circunstâncias que se apresentam hoje levaram eles a tomar. Então a gente lamenta os transtornos para a sociedade, mas a gente pede a compreensão, a empatia, isso não vai ser para sempre, vamos tentar resolver o mais rápido possível, mas infelizmente era uma medida que era necessária e a gente solicita, né, que a sociedade apoie, porque com o apoio delas isso se resolverá o mais rápido possível. Tá certo, então. Doutor Flávio Gomes de Lima, obrigada pela participação, pelas informações aqui no Conexão 99. Uma boa tarde, bom final de semana. Agradece.